Olá, eu sou o Dylan de La Páscoa, jornalista da Safras News, e estamos dando início a mais um programa Conversa com Analista. O assunto desta edição é o mercado de soja, e eu estou aqui com o analista e consultor de safras e mercado, Rafael Silveira, que vai traçar um panorama do cenário tanto internacional quanto do mercado nacional da soja. Tudo bom, Rafael? Muito boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que acompanham aqui o nosso canal de Safras TV. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado. Rafael, vamos começar pela estimativa de safra que Safras e Mercado divulgou recentemente. Houve alguma alteração no número, né? Uma redução na estimativa. Nós estávamos trabalhando com uma safra acima, quase de 175 milhões de toneladas. Esse número vem um pouco abaixo. Pode explicar para nós o que aconteceu aí? Qual é o motivo dessa redução na estimativa para a produção, Rafael? Com certeza, né? Eu acho que o maior ponto, né, o que mais trouxe aí o peso de fato para esse novo ajuste foi basicamente ali os problemas no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que o mês de fevereiro foi um mês muito complicado, um mês de muito calor, né? Um mês de muita estiagem. Então nós tivemos aí uma revisão para baixo nos dados, né? A gente sabe que a safra do Rio Grande do Sul deveria ser de recuperação, inclusive, né? Os potenciais produtivos apontavam para um potencial de quase 24 milhões de toneladas, talvez um pouco mais, e agora a gente está trabalhando, né, com números ao redor de 16 milhões de toneladas, ou seja, né, um corte expressivo frente a uma situação muito complexa do ponto de vista de clima. É claro que outros estados nós tivemos até algum ajuste favorável, né? Se você pegar ali as regiões do Centro-Oeste, as regiões do Nordeste também com boas amostragens médias, você tem ali uma revisão positiva. Então esse é um quadro que apesar, né, de cortarmos aí de fato em função mais dos problemas no Sul, né? A gente tem uma safra gigante, uma safra muito grande, né, em torno de 172 milhões de toneladas, uma ampla oferta de soja vindo do Brasil nesse ano. Só para a gente confirmar o número, a nova safra de soja do Brasil, estimativa mais recente, safras e mercado, 172 milhões 450 mil toneladas, a maior safra da história. E essa safra está entrando no mercado. Rafael, de que forma está impactando essa ampla oferta aí no mercado, principalmente na Bolsa de Chicago? O mercado tem sentido esse sentimento aí do lado da oferta? Bom, esse é um ponto de atenção importante, né? Na verdade, eu ainda penso que a gente não está vendo bem o reflexo dessa entrada de safra brasileira ainda em bolsa, tá? Nesse momento a gente tem muitos problemas logísticos, realmente os portos do Arco Norte aí estão com bastante problemas, a gente vê muita dificuldade de escoamento, uma exportação que ainda está atrasada, embora os embarques programados, né, estejam muito altos, o que realmente saiu do país ainda é pouco, né? Tá abaixo, mais ou menos 1 milhão abaixo do que foi ano passado nesse período, tá? No acumulado do ano. Então a gente sabe que, apesar dessa grande oferta de soja, os problemas logísticos têm trazido um peso maior e nesse momento nós temos ainda prêmios muito sustentados também em função disso, tá? Então acredito que a elasticidade que essa oferta toda de soja ela tem que trazer ainda para o mercado e de fato não estamos vendo ela ainda, né? Apesar de alguns ajustes recentes negativos em termos de preço. Bom, Rafael, então, pelo que tu está me falando, a gente tem aí um potencial de perdas ainda na Bolsa de Mercadorias de Chicago. A gente está trabalhando com preço por prêmios firmes em decorrência desses problemas aí que tu colocou. E o dólar caindo recentemente, né, hoje, nessa quarta-feira, dia 19, dólar ali na casa de 5,65. Mesmo assim, tendo em vista que Chicago pode cair mais, é um momento ainda que o produtor deve aproveitar, deve negociar parte da safra. Qual é a postura aí que tu acredita que seja melhor nesse momento para o produtor? Bom, eu tenho dois pontos de vista em relação a isso, tá? O primeiro Uhum. é em relação ao que já foi comercializado, tá? Os nossos dados são bem animadores em relação a isso. Se eu não me engano, algo em torno de 43%, tá? Para um período que nos últimos 2 anos estava pelo menos 6 a 8% abaixo. Então quer dizer que o produtor esse ano está mais bem negociado, está melhor colocado no mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria o timing do preço, tá? A gente está vendo preços bons ainda. Apesar do custo logístico tirar ali, né? Valor da saca, pelo contexto geral, nós temos sim um preço muito interessante para negócio. Então, eu acho que se as margens estão boas, né, o teu preço médio tá bom, realmente vale a pena continuar negociando soja. Aí são dois pontos, né? Agora, o contexto geral.
É que assim, nós temos uma soja brasileira que nesse momento está tão cara quanto a soja americana, tá? E os prêmios estão muito altos dentro da entrada de safra, nós estamos no pico da colheita, né? Mais de 70%, e mesmo ao mesmo passo que nós temos uma safra recorde aí brasileira e problemas que na Argentina praticamente já estão aí descontados pelo mercado. Então a gente não vê ainda grandes ajustes negativos em termos da safra da Argentina. Então, por esse contexto, eu acho que a bolsa ainda está cara, tá? Deveríamos estar vendo algum desconto maior em bolsa para equilibrar esse cenário, porque realmente nós temos muita oferta de soja. Em 2025. A questão do câmbio, realmente o câmbio tem caído, né? Está trabalhando agora, rompeu ali uma barreira importante do 5,70. Então, também os efeitos dos juros no mercado pesando bastante, eu acho que isso é importante, mas por outro lado, os prêmios acabam compensando um pouco, tá? Então, na minha visão, isso é basicamente um problema mais logístico, um problema de dificuldade de entregar a soja, né, no destino final. Isso acaba segurando um pouco a movimentação dos prêmios, o que não é condizente, né, com a sazonalidade que nós temos aí para o primeiro semestre e também em cima de uma grande oferta de soja, né? Então, a verdade é que nós estamos sim com preços bons. Eu acho que esses preços não devem segurar nesses níveis por muito tempo e por isso é sim oportunidade para fechar negócios. Os pontos aí para a gente colocar ainda no nosso assunto, na nossa conversa, que eu acho importante a gente clarear e de que forma isso pode impactar no mercado. O primeiro deles é a questão da política comercial do governo Trump, a relação com a China, principalmente, de que forma isso pode afetar o mercado brasileiro de soja, se já tem algum impacto, se tu já sente um sentimento de um deslocamento ainda maior da demanda chinesa para o mercado brasileiro. Bom, esse é um ponto grande, né, também, que, querendo ou não, né, essas incertezas em relação à geopolítica acabam trazendo aí o mercado, fica, como eu diria assim, volátil, fica sem conseguir ter previsibilidade, basicamente, né? Então, isso dificulta mais o cenário. Agora, olhando pelo ponto de vista de demanda, tá, o quadro de oferta e demanda, ele já está ajustado para uma Uhum. exportação maior de soja brasileira esse ano, tá? Uma exportação recorde, e mesmo assim a gente vai ter grandes estoques finais. Se a China comprar mais soja ainda, você basicamente tem um incentivo para aumento de estoques norte-americanos. E isso pode neutralizar um corte de área que todo mundo espera que aconteça, né? Inclusive vem aí na intenção de plantio no final do mês, mas isso pode neutralizar esse corte de área, tá? Então não seria muito positivo não para Chicago, muito pelo contrário. Eu penso que esse redirecionamento de demanda segura prêmios aqui no curto prazo, mas o desconto em bolsa deve vir com certeza. Tá? Inclusive, eu acho que nós estamos ainda com uma bolsa mais cara por esse contexto, porque nós não estamos vendo o mercado descontar aí preços em Chicago, ao mesmo passo que os prêmios aqui seguem muito elevados, com uma safra brasileira que está muito cara, né, em termos internacionais, quando a gente compara aí com a soja americana. Então, isso não faz muito sentido pelo contexto que a gente tem, né, de produção. Temos que cuidar, evidentemente, né? É óbvio que o contexto geopolítico acaba pesando, mas basicamente, você tendo aí agora, né, um custo mais caro para adquirir soja dos Estados Unidos, é um incentivo para que você tenha compras mais firmes da China por parte da soja brasileira, tá? Mas são dois pontos. Eu acho que isso sustenta um pouco prêmios, mas a verdade é que Chicago aí tem mais incentivo para cair e ainda não temos um desconto completo em relação ao tamanho da nossa produção sul-americana. E para terminar, Rafael, já colocou aí a tendência, mas no dia 31 agora a gente tem o relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já colocou, a área de soja deve, pelo menos essa primeira sinalização deve ser de um corte na área. O que está motivando esse corte, Rafael? Bom, a gente está vendo aí a soja perder muito valor, né? Basicamente, no ano Uhum. passado a soja só caiu em bolsa, né? Então eu creio que o preço relativo da soja tenha pegado aí e desincentivado um pouco, ou pode incentivar um pouco, né? Manter aquela área, né? E leva aí a um possível corte. Desculpa. O interessante é a gente notar que o Fórum do USDA apontou uma área que deve trazer, se não tivermos problemas de clima, claro, uma produção basicamente igual à que nós tivemos no ano passado, né? Ou nesse caso, a safra atual dos Estados Unidos. Então nós temos aí que se o corte não for muito grande, se for naqueles níveis indicados pelo Fórum, você tem uma safra em torno de 119 milhões de toneladas, tá? Não mudaria muito o quadro. O que vai pesar dali para frente nesse cenário é basicamente o clima, tá? Porque daí o clima realmente pode quebrar a safra. Aí você tem uma diminuição de estoque, você tem algum suporte em bolsa no segundo semestre. Mas é realmente importante vermos o tamanho da área. E outro ponto, tá? Importante é a questão das produtividades.
né? O USDA trabalhou ano passado com produtividades médias muito elevadas, tá? Por isso que nós deveríamos ter tido uma safra recorde americana, mas a verdade é que a estimativa foi muito alta, e aí o USDA teve que, né, ao longo dos 3 meses ali, se eu não me engano, agosto, novembro, janeiro, teve que ajustar ali basicamente a produtividade. Então, isso é um ponto de atenção importante. Se sairmos com uma produtividade, né, em torno aí alta, como o tivemos no início da safra anterior, você pode ter problemas em relação a isso, tá? Isso pode levar a uma redução de produção no final da temporada. Então, isso é um ponto de atenção importante, mas basicamente é clima, né? Certo, Rafael. Conversei com o Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado para o mercado de soja. Aproveito e convido a todos que estão vendo esse vídeo para nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal da Safras TV no YouTube, é o canal que diariamente tem informações sobre os principais mercados brasileiros e internacionais. Você, para ter a melhor informação possível, nos siga lá, nos siga nas nossas redes. Também visite o nosso site, safras.com.br, seja assinante da plataforma Safras. Lá aí você tem sim um quadro completo para garantir a melhor negociação da sua commodity. Rafael, grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Dylan, e até a próxima.